Essa questão adaptada da UFMG, ela te cobra a tabela periódica, a classificação periódica. Nessa representação, nós temos os 10 primeiros números atômicos, ele não te conta quais são esses elementos, e você tem que descobrir qual que é o número atômico do elemento A, B, C, D e assim por diante. É necessário que você esteja com uma tabela periódica do seu lado. O item E afirma que o seu elemento ele possui a maior energia de ionização dentre esses 10 elementos. Nós aprendemos que a energia de ionização ela aumenta para cima e para a direita na tabela periódica. Então o elemento que estiver mais acima e mais à direita é o nosso elemento E. Na letra F, ele afirma que este elemento ele possui comportamento físico e químico semelhante ao E. Então, eu posso afirmar, por ele ter propriedades químicas semelhantes ao E, que o elemento F está na mesma família. No caso, o elemento E é o hélio e o elemento F vai ser o neônio. O elemento I, ele possui forma alotrópica mais comum, que é a diatômica. No caso, ele está cobrando a alotropia do oxigênio. O oxigênio ele é encontrado na natureza na forma de O2 e de O3. Gás oxigênio e gás ozônio, mas nós encontramos com uma maior concentração o gás oxigênio. Ao olharmos o número atômico do oxigênio na tabela periódica, a gente descobre que o oxigênio possui número atômico igual a 8. Seguindo por ordem crescente de número atômico 1, o número atômico 2 é o símbolo E, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o oxigênio que está sendo representado pela letra I. O elemento B, ele afirma que ele é um gás existente na atmosfera em condições muito pequenas. Esse elemento B é o elemento hidrogênio, que tem número atômico igual a 1. Então está no primeiro quadradinho. Vamos representar então pelo símbolo B. Depois, ele afirma que o símbolo A, o elemento A, dentre esses elementos que têm os 10 primeiros números atômicos, o símbolo A ele possui o maior número de elétrons desemparelhados. Se a gente pegar o nitrogênio, que tem número atômico 7, e distribuirmos os 7 elétrons do nitrogênio, ele vai terminar em 2p3. O subnível P do nitrogênio possui 3 elétrons e todos eles estão desemparelhados. Então, o símbolo A representa o elemento nitrogênio, que tem número atômico 7. O número atômico 7 ele está aqui. O elemento C, ao contrário dos outros elementos de sua coluna, não perde elétrons facilmente. Esse elemento ele é o berílio, que tem número atômico 4. O berílio, apesar dele ser um metal, ele não tende a fazer ligações iônicas. Ele faz ligações covalentes, um compartilhamento de elétrons. A explicação do símbolo C está errada. Seguindo, o símbolo C, ao contrário dos outros elementos de sua coluna, não perde elétrons facilmente. Os elementos que perdem elétrons facilmente são os elementos metálicos. Então, se eu tenho um elemento que não vai perder elétrons facilmente, ele provavelmente é um ametal. Se nós olharmos na tabela periódica, o boro, que tem número atômico 5, abaixo dele todos os elementos são metálicos, por exemplo, o alumínio, e aí eles tendem a perder elétrons facilmente. Então, o boro, que tem número atômico 5, que vai ser representado pela questão do UFMG pela letra C, ele entra aqui na questão da tabela. Depois, o item H, ele afirma que nós temos um metal venenoso e que não tem elétrons desemparelhados. Se nós olharmos o berílio com o número atômico 4, ele possui a distribuição 1s2, 2s2. Todos os subníveis estão com o seu expoente máximo. Portanto, o berílio não tem elétrons desemparelhados. Representado pela letra H, nós vamos colocar o berílio aqui. O elemento J possui o maior ponto de fusão dentre os 10 elementos. A temperatura de fusão e ebulição, geralmente ela cresce para o centro da tabela. Então nós vamos colocar o elemento J aqui. O elemento D, ele possui o maior raio em seu período. Nós vimos que o raio atômico, ele cresce num período para a esquerda. Então o elemento D vai estar aqui.
E o elemento G, que é o mais reativo de toda a tabela, é o flúor, que tem número atômico 9, vai ser representado pela letra G e entra aqui, terminando a questão.